Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar um testemunho para vocês. Um testemunho de que Deus está conosco, seja dormindo, seja acordado, seja consciente ou inconsciente. Deus ele fala conosco em todos os momentos. E desde a minha infância, Deus tem falado comigo em sonhos. E hoje eu vim trazer um testemunho para vocês de algo que eu tenho vivenciado na minha vida nos últimos dias, que tem mudado meu jeito de ver as coisas, de ver o mundo, meu jeito de pensar, meu jeito de agir. E eu não poderia deixar de gravar porque nunca se sabe, né, até quando estaremos por aqui, e que esse vídeo possa chegar a quantas pessoas forem necessárias, né? Eu passei por um processo de saúde muito difícil, né? Tive uma infecção bacteriana no intestino, fiquei 8 dias internado. E esses dias internado, eu refleti muito, eu tive uma crise existencial muito difícil, chorei muito mesmo no hospital, me senti sozinho, apesar de ter recebido algumas poucas visitas, eu passei basicamente esses 8 dias sozinho, né? Sem acompanhante, sem amigos, sem família. Minha família, né, para quem sabe, ela mora toda em Goiás e hoje eu moro em Mato Grosso, né, aqui em Cuiabá. E depois desse dia, quando eu voltei para casa, eu já me senti outra pessoa, por causa das reflexões que eu fiz enquanto estava internado. E antes de ser internado, eu estava vivendo uma vida muito desregrada, né? Bebedeira, curtição, né? Amigos, festas, gastando meu dinheiro com coisas desnecessárias e principalmente com coisas que afetam a minha saúde física e mental. E durante os dias no hospital, eu refleti sobre tudo isso. Onde eu estava, o que eu estava fazendo da minha vida, né? Por que eu estava naquela situação? Será que a vida que eu estava vivendo fez com que eu chegasse até o hospital, fez com que eu estivesse doente? E aí eu comecei a refletir sobre tudo isso. Com quem eu estou andando? Quem são as pessoas que eu chamo de amigo? Para onde elas vão me levar? Onde eu estou? O que eu preciso fazer para mudar minha realidade? Então eu comecei a pensar sobre isso no hospital. E quando eu volto para casa, foi uma sensação muito estranha, porque eu não me senti sozinho. E eu há muitos anos me sinto sozinho. Há muitos anos eu tomo antidepressivo, né? Sempre passando por esse processo de depressão, de ansiedade, de crise de pânico, né? De às vezes ter que parar no hospital por causa das crises de ansiedade. E isso era há muitos anos, eu já estava me acostumando, né, com essa vida complicada. E quando eu volto do hospital, eu tive a surpresa de não me sentir sozinho. Eu tive mais 5 dias de atestado e, acabando o meu atestado, eu entro de férias. Então, nesse exato momento, eu ainda estou de férias. E como eu estava com o tempo, eu comecei a cuidar das coisas, do meu quintal, das plantas, do meu gatinho, Jorel, né, que eu tenho um gato. E comecei a viver minha vida comigo mesmo. Fazer minha própria comida, porque há muitos anos eu não sabia o que era isso. Comecei a cozinhar para mim mesmo, tomar café da manhã, almoçar, jantar. E aí eu comecei a perceber que eu precisava realmente fazer alguma coisa por mim. Só que aí eu estava assistindo TV, YouTube, né? Porque eu decidi excluir as minhas redes sociais, para começar. Assim que eu retornei, eu excluí alguns contatos da minha agenda, bloqueei algumas pessoas e desativei minhas redes sociais. Porque as redes sociais sempre trouxeram muitos problemas para minha vida, né? Porque eu não tenho muito filtro. Então, tudo que eu recebo, isso acaba fazendo mal para mim, né? Para minha mente. E aí eu desativei tudo, fiquei só com o YouTube e o WhatsApp. Estava assistindo o YouTube, uns vídeos aleatórios, de repente me deparo com um testemunho de uma pessoa que fez um jejum de Daniel. E aí ela dizia, né, o quanto o jejum de Daniel tinha sido importante na vida dela. E eu falei, quer saber, eu vou fazer também esse jejum de Daniel. É um jejum de 21 dias. Na época, Daniel fez com o alimento,
mas hoje em dia as pessoas fazem de outras coisas, né? Eu já tinha desativado as redes sociais e aí eu decidi fazer um jejum de tudo aquilo que causava mal à minha saúde física e mental, né? Tudo. Não vou citar porque tem coisas que não são necessárias. Mas eu decidi me isolar dentro da minha casa. Não quis sair, né? Sem beber, sem amigos. Decidi fazer esse jejum por 21 dias. Hoje é o 10º dia do meu jejum. E essa noite Deus falou comigo em sonho de uma forma muito diferente. Sempre, desde a minha infância, Deus falou comigo em sonhos. Eu e a minha família, temos algumas pessoas da minha família, né, que também têm sonhos meio proféticos. E desde a minha infância eu tenho sonhos assim. Não são todos, mas eu consigo perceber quando o sonho é diferente. Sabe quando eu acordo e eu lembro detalhes, cores, imagens perfeitas? Esses sonhos, eu consigo identificar quais tem mensagem e quais não tem mensagem. E essa noite eu acordo, né? Na verdade, essa madrugada, quando eu acordei, né? No final do sono, eu acordei desse sonho. E nesse sonho, a princípio, eu estava com alguém, não me recordo quem, e acabou o petróleo do carro, combustível. Eu fui até um posto, esse posto não tinha combustível. De repente eu estava retornando a pé, né? E alguém falou, você vai deixar o seu carro lá? E aí eu meio que voltei para buscar o carro, mas o carro não tinha combustível. Então era uma situação complicada porque é como se eu estivesse esquecendo o carro ali, né? E ao mesmo tempo ele não tinha combustível para eu tirar ele dali. Então começou assim o sonho. De repente eu já estava como se fosse na conveniência desse posto e eu peço algo para comer. Ao pedir algo para comer, eles me trazem dois salgados, doce, não me recordo o que. Quando eu fui comer, estava muito duro, que eu não conseguia morder. E aí eu fui questionar, né, por que estava tão duro, que eles não podiam servir algo duro, só que eu não conseguia falar. A minha voz não saía. Eu queria brigar, eu queria, sabe, era o meu direito de comer. E eles me deram algo que era impossível comer. E eu não conseguia falar. Eu tentava, mas é como se eu fosse, sabe, a pessoa que é surda, muda, quando ela faz aquele som, né? Algumas pessoas fazem som, outras não. Na tentativa de falar, é como se fosse aquilo. E eles não me escutavam, não me entendiam. E aí mas a moça entende, ela compreende aquilo que eu estava dizendo, né, que era impossível comer, aí ela me traz outro. Ela me traz outro, tava do mesmo jeito. E aí, eu ali brigando, eu estava nervoso já, muito nervoso, querendo exigir que eu, né, que tivesse algo para comer. E aí chegou um homem alto do meu lado, não falou nada, ele só meio que gesticulou assim, tipo assim, larga pra lá, deixa pra lá, né? Deixa eles aí, vem comigo. Aí ele me abraçou, colocou o braço aqui, né? Ele era mais alto que eu, colocou o braço aqui e saiu comigo. E ele não falou nada, ele simplesmente me tirou daquele lugar. E eu saí. E aí eu não me recordo para onde ele foi, o que aconteceu. Só que nesse mesmo sonho eu já estava em outro lugar. Eu estava num lugar um pouco alto, é como se fosse um carro de carroceria aberta, ou uma carroça, ou alguma coisa assim, onde eu estava dentro de alguma coisa, de um veículo, numa parte um pouco mais alta. E aí eu estava com muita fome, muita fome. E aí eles trazem o alimento para nós, né? É uma sacola com algumas coisas. Quando eu pego a sacola com esse alimento que eles trouxeram, e eram pessoas todas negras, todas, como se fosse na África. E eles trazem esse alimento, né, na sacola. Quando eu abro a sacola, tinha três alimentos apenas. Uma folha verde, tipo uma alface, uma couve.
e 2 frutas. E eram frutas meio que ressecadas, tipo tâmaras, como se fossem 2 tâmaras. Na verdade eram 2 tâmaras. Sim, eram 2 tâmaras. 2 tâmaras meio ressecadas, assim, dessas que a gente compra no supermercado, secas, né? E quando eu abri a tâmara, elas estavam cheias de bicho. Bicho mesmo, sabe aqueles bichinhos assim? Que dá na goiaba? Enfim. Ou seja, eu não podia comer. Então, era uma escassez tão grande. A fome, a miséria, a escassez, a pobreza, a falta de alimento, a falta de combustível. E eu não poder falar, eu não poder me expressar. Foi angustiante, foi uma situação horrível, horrível. De repente, eu já estava em um outro lugar, isso tudo no mesmo sonho, mas é como se ele fosse partes, como se fosse uma história em quadrinhos, que eu já estava em outro ambiente. Eu estava em um lugar caminhando sozinho, um lugar muito seco, parecia como se fosse um cerrado, com capim seco, árvores retorcidas e muito secas assim, da casca grossa. E era um morro, e eu comecei a subir. Fui subindo, não sabia para quê, só sei que eu estava subindo. E era muito alto, tinha alguns lugares eu meio que escalava, inclusive com medo de cair para trás. Era um lugar muito alto. E aí eu chego no topo. Quando eu chego no topo desse lugar, eu olho uma imensidão e estava muito escuro lá embaixo. É como se fosse tipo Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, né? Quando você sobe no alto e você vê a Chapada do alto, aquela parte lá embaixo estava meio escura, né? Assim, meio distante, eu não conseguia enxergar direito o que estava lá embaixo. E aí, eu escutei uma voz, eu não sei quem, alguém falou pra mim. Tá vendo lá embaixo? É muito escuro, é muito frio, é difícil, né? Mas quando você sobe o monte, quando você está no alto, você está mais próximo de Deus. Você chega mais perto de Deus quando você sobe ao monte. E aí, essa mensagem de subir ao monte para estar mais próximo de Deus e olhar que lá embaixo, naquela imensidão, era um lugar difícil, lembrar que aquele lugar lá embaixo era um lugar de pobreza, de fome, de miséria, de escassez. Quando aquela voz me fala que subir ao monte me conectava mais com Deus, me deixava mais próximo de Deus e de um lugar de paz, porque era um lugar de muita paz. Sabe, lá do alto passava um ventinho assim, era um lugar muito gostoso. E eu estava sozinho naquele lugar. E foi uma sensação assim de muita paz, porque eu saí de um lugar muito difícil, de muita dor, de muita tristeza, de fome, e chego num lugar alto de paz. E aí essa voz vem dizer para mim que quando eu subo ao monte, eu encontro esse lugar de paz, porque eu me aproximo mais de Deus, eu acordo do sonho. E eu acordo impactado, eu acordo em choque. E eu começo a anotar no meu celular algumas palavras, porque eu fiquei com medo de esquecer. Mas não precisou. Inclusive eu nem abri o meu celular para poder gravar o vídeo, porque eu lembro de todos os detalhes do sonho. Então, gente, a mensagem que eu vim de trazer para vocês hoje é que Deus, ele está conosco em todos os momentos. Deus, ele fala conosco nos pequenos detalhes. E Deus falou comigo hoje em sonho. Eu tenho certeza que aquele homem que me tirou daquele lugar, enquanto eu lutava, enquanto eu tentava falar e não era compreendido, enquanto eu estava com muita fome e não me davam de comer, aquele homem, para mim, representa Deus, representa Jesus. E eu
eu tô em choque, tô impactado até agora com o sonho. E dizer que ao subir o monte, você se aproxima mais de Deus e você sai daquele lugar de frieza, de tristeza, de fome, de miséria. Dizer que aquela voz, do nada, sem aparecer ninguém, só uma voz do além, dizendo isso pra mim, não é algo comum e não é por acaso e não é um sonho qualquer. É uma mensagem de Deus, pode ser uma mensagem de algum anjo, né? Mas eu tenho certeza que foi uma mensagem recebida para dizer que estar com Deus é o caminho certo. E é tudo aquilo que eu precisava saber. Tudo aquilo que eu precisava saber, não, que eu já sabia. Mas eu estive afastado, né? Eu sempre fui cristão, mas eu estive afastado por muitos anos. Inclusive, já cheguei a blasfemar contra Deus, contra a igreja, em diversos momentos. Andei por lugares que não devia andar, fiz coisas que não devia fazer. Mas lá no leito do hospital, Deus me falou que eu precisava mudar o rumo da minha vida. Ou eu teria um fim muito próximo ou um fim trágico. E como eu não quero isso para minha vida, eu decidi retornar, eu decidi voltar. E um dia em oração eu pedi para Deus, eu me humilhei mesmo dizendo, Deus, me aceita de volta. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu fiz coisas que não merecem perdão. Eu sei que eu falei muito, mas me acolhe de volta. Me recebe de volta. E Deus tem me recebido de volta. Deus tem me recebido e tem me dado a resposta que eu preciso, que Ele está comigo e que o melhor caminho é o caminho de Deus. É o caminho da fé, da oração, do jejum. E eu queria partilhar sobre isso com vocês hoje, porque eu fiquei realmente muito impactado, eu fiquei em choque. E ao mesmo tempo muito feliz por saber que eu estou no caminho certo, por saber que Deus está comigo e porque Deus tem me trazido de volta esses sonhos, né, com mensagens. Então essa é mais uma resposta de Deus, porque tinha muitos anos, tinha muito tempo já que eu não sonhava assim, né, esses sonhos que eu considero proféticos, com mensagens, né, mensagens de Deus, do céu, né. Então eu estou muito feliz, estou muito grato. Hoje é o 10º dia do jejum, eu vou permanecer no jejum e eu tenho certeza que Deus vai me dar todas as graças que eu tenho pedido, que eu tenho clamado, porque Deus é maravilhoso em sua essência e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós, por natureza, precisamos ter um pouquinho de Deus, né? Da bondade de Deus, do amor de Deus, da paz, da harmonia que Deus tem. Então é isso, eu quero que vocês também pensem um pouco sobre isso, na importância de estar no caminho de Deus e na importância de deixar as coisas do mundo de lado para você conseguir se conectar com Deus. Só assim vamos encontrar a paz que nós precisamos. Há muitos anos eu me sentia sozinho, abandonado, solidão, tristeza, choro. E eu volto do hospital outra pessoa. E eu tenho vivido dias maravilhosos sozinho na minha casa, orando, louvando, cantando, cuidando das plantas do meu jardim, da minha horta. E tem sido incrível estar morando sozinho e não me sentir sozinho. E eu tenho certeza que isso é Deus na minha vida. Tá? E que vocês possam usar desse exemplo também para que vocês possam vivenciar uma experiência, no mínimo, parecida com a que eu tenho vivido. Porque está sendo a melhor coisa da minha vida, a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado por escutar até aqui e um grande abraço para vocês. Deus abençoe.